Olá, estamos de volta para mais um episódio da série de podcasts Fala Positivas. Eu sou Credileuda Azevedo, ativista do Movimento Nacional das Cidadãs Positivas, e a partir de agora eu te convido a embarcar num breve contexto histórico sobre a vacinação. Você sabia que as primeiras vacinas foram descobertas há mais de 200 anos? No Brasil, a vacinação iniciou em 1904, quando o então diretor-geral de Saúde Pública, o famoso Oswaldo Cruz, iniciou campanha de imunização diante de um surto grave de varíola. A verdade é que a descoberta da vacina nos livrou de muitos problemas sanitários, né? É comprovado cientificamente que elas funcionam em uma espécie de pacto coletivo, onde o indivíduo e toda a comunidade podem prevenir infecções e até mesmo erradicar epidemias. Atualmente, o Brasil possui um Programa Nacional de Imunizações com um calendário voltado a grupos específicos, como, por exemplo, para as mulheres que vivem com HIV e AIDS. E é preciso que sigamos no repasse de informações seguras, afinal, não há mais espaço para fake news. De mulher para mulher, convido a médica infectologista Melissa Medeiros, que é referência em HIV no estado do Ceará, para conversar sobre vacina, mulheres que vivem com HIV e AIDS e o vírus papiloma humano, conhecido como HPV. Olá, doutora Melissa, seja muito bem-vinda. Desde já agradeço por aceitar o convite do Movimento Nacional das Cidadãs Positivas para estar conosco desse bate-papo. Muito obrigada, Cleide, pelo convite, né? É uma honra enorme estar aqui conversando com vocês, né? Acho que tem que ser um bate-papo mesmo, como você disse, de mulher para mulher, afinal de contas eu também sou mulher e todas nós temos algumas dúvidas, né? Algumas coisas que vêm de novidade, né? Como você falou, a vacinação já é uma coisa muito antiga, mas sempre houveram aqueles questionamentos e sempre existe um medo por trás, né? Da questão de você estar tomando uma vacina, principalmente quando você desconhece. E eu acho que sempre existe um pouco daquela coisa, a gente sabe que tem um HPV, que faz aquela feridinha no colo do útero, a gente às vezes não sabe tão profundamente o que ela significa e muito menos por que eu precisaria tomar uma vacina para proteger. Então, acho super importante a gente discutir essa vacinação para as mulheres portadoras do vírus. Doutora Melissa, para iniciar a nossa conversa, a senhora pode falar um pouquinho da importância que as vacinas têm em nossas vidas e como as eficácias são cientificamente comprovadas? Então, é engraçado que desde pequeno a gente toma vacina, né, e muitas vezes a gente nem se questiona, né, nunca ninguém se questionou, e antigamente a gente tinha uma dificuldade, as vacinas não eram tão puras, a vacina, como você falou inicialmente, a própria variolação, a gente usava extratos de pus, né, de varíola de animais, né, como as vacas, até que a gente aprimorou o desenvolvimento de novas vacinas, né, então a gente começou com esquemas bem, digamos assim, ainda um pouco alternativos, até que a gente foi aprimorando com o Pasteur, né, com o Koch, o desenvolvimento de vacinas que tem protegido a gente de uma mortalidade que era muito grande. Quando a gente olha, inclusive, o sistema de saúde aqui no Brasil, a gente percebe o quanto a gente avançou ao longo dos últimos anos, né? Antigamente a gente morria muito de algumas doenças que causavam epidemias grandes, como, por exemplo, a febre amarela, né? Como você citou até as campanhas do Oswaldo Cruz também, né? Então, sempre houve um pouco daquele medo do que você não conhece, mas o que a gente conhece hoje, com certeza, é a redução grande da mortalidade com essa técnica que é a vacinação, que nada mais é do que você apresentar o seu sistema imunológico a um pedacinho ou até mesmo um vírus ou uma bactéria que já estão mortos, para que eles ensinem o nosso sistema imunológico a responder melhor. A gente viu muito isso agora, né, com o Covid e com esses novos desenvolvimentos, né, uma vacina, uma doença que a gente mal conhecia, a gente conseguiu realmente desenvolver. E isso é importante porque muitas vezes o paciente precisa dessa segurança, que eu acho que é uma coisa muito importante, né? Conversar com o seu médico para ele te orientar como é seguro você se vacinar. No caso do nosso dia a dia, né, doutora Melissa, sabemos que nós travamos uma luta por respostas à AIDS, por direitos sexuais e reprodutivos, garantia de acesso a tratamento com antirretrovirais,
acompanhamento médico digno e exames regulares, incluindo a investigação e tratamento precoce do câncer de útero. Porém, percebo que essa é uma demanda que ainda precisa ser adequada no serviço. Diante disso, doutora Melissa, como você orienta as pessoas que vivem com HIV e AIDS sobre a importância de manter atualizado o calendário vacinal? Isso é muito importante, assim, porque quando a gente fala especificamente do HPV, né, foi a primeira vacina, assim, eficazmente que nos trouxe a segurança de que eu posso prevenir o câncer, né? Então, a utilização da vacinação como prevenção de câncer foi uma estratégia muito recente. E o HPV se mostrou uma coisa, assim, uma vacina realmente revolucionária, porque ela consegue proteger, né? Então, nós mulheres temos esse risco maior, né, de desenvolver o câncer de colo uterino, né? É o mais prevalente na mulher, o que mais mata a mulher, principalmente porque ele é insidioso, quer dizer, ele vai aparecendo aos pouquinhos, devagar, e se você não faz os exames de prevenção, como você falou, com frequência, pode passar desapercebido. E a gente sabe que o nosso sistema de saúde, principalmente o sistema de saúde público, muitas vezes é sobrecarregado. E as mulheres soropositivas, infelizmente, elas têm um risco maior de desenvolver. A gente acha que, pela imunidade mais baixa, você tem uma chance maior de desenvolver câncer de colo uterino. E, assim, eu acho que esse momento eu até gosto de lembrar bem que eu lembro muito da minha primeira paciente, quando eu terminei a residência, quer dizer, hoje eu sou infectologista, a primeira paciente que eu atendi, que eu lembro bem porque, assim, é uma coisa marcante, né? Você diz assim, olha, meu primeiro paciente enquanto infectologista. E essa minha primeira paciente foi uma pessoa que a gente acaba ficando muito ligada, né, se envolve emocionalmente. E, infelizmente, foi uma paciente que morreu rapidamente de um câncer uterino muito agressivo, né? Uma paciente, assim, que tomava sua medicação regularmente, fazia o tratamento regularmente, mas às vezes a gente tem essa dificuldade de fazer o diagnóstico precoce, que é uma coisa que você alerta bem. E lembrar que o HPV, ele hoje em dia não é um risco só para a mulher, não. Para os homens também, principalmente o câncer anal, né, e peniano, a gente também tem a correlação com o HPV. Por isso que a vacinação também é recomendada de HPV para os homens, né? É isso aí, doutora Melissa. Então, assim, essa próxima pergunta que eu iria fazer para a senhora era justamente focando nas mulheres sobre a questão do colo de útero, que é um grave problema de saúde pública, né? E que nós, mulheres vivendo com HIV e AIDS, somos 5 vezes mais propensas a desenvolver esse tipo de câncer causado pelo HPV do que outras mulheres não positivas para o HIV. E, assim, eu acho que a senhora já falou um pouquinho o que é o HPV, mas que a senhora poderia estar alertando para as mulheres vivendo com HIV? A gente já sabe que tem esse aumento, mas como é que a gente pode fazer para se prevenir, né? Você chamou bem a atenção sobre a questão da gente poder fazer a prevenção, né? Então, a prevenção anual, ela é importante, né, para a mulher. O cuidado com os parceiros também, se o parceiro tem uma lesão, principalmente uma verrugazinha, tem uma chance maior de transmissão. Infelizmente, o HPV, a maioria das vezes, ele é bem silencioso. Ele, às vezes, pode ser uma manchinha, ou às vezes ele pode nem realmente estar tão visível como a gente gostaria que ele estivesse para prevenir. Mas é importante para a mulher porque a gente acaba se expondo muito cedo. Então, é importante lembrar, principalmente do HPV, que ele tem correlação realmente com a relação sexual, né, com a atividade sexual, né, diretamente relacionada a essa transmissão. Isso é importante a gente ver, por isso que a gente começa a vacinar para HPV as meninas logo no início, né, da puberdade, inclusive antes dos 12 anos de idade, 13 anos de idade, realmente é uma faixa etária muito importante, muito legal para a gente prevenir, mas as mulheres soropositivas, por esse risco aumentado que você falou, a gente hoje, inclusive, tem aumentado, né, essa faixa etária para que a gente consiga realmente vacinar e atingir uma maior quantidade de mulheres protegidas, porque realmente é um câncer muito agressivo e se torna mais agressivo para as mulheres soropositivas, né? Por isso que é importante a gente se proteger e tentar se vacinar. E o HPV é um outro vírusinho, né, que a gente conhece muito, né, principalmente quando a gente tem verruga, né, aquela verruga que a gente chama de verruga vulgar, que são aquelas verruguinhas
quando a gente às vezes é pequena, que tem no dedo, que tem na mão, costuma muito dar na mão, no pé. Eu mesmo lembro de uma verruguinha que eu tinha de estimação no dedão do pé, que quando eu era adolescente a gente queria porque queria arrancar, né? Então, aquela é o mesmo tipo de vírus, só que a gente tem alguns desses subtipos, né? Eles são pelo menos uns 60 vírus, né, dessa família de HPV. A maioria causa essas verrugazinhas que são bem simples, inclusive, às vezes, as próprias verruguinhas que a gente queima, que a gente pega na região genital, muitas vezes elas são benignas também. Mas alguns tipos, né, que são justamente aqueles tipos que estão dentro daquela vacina, né, daquele complexo de vacina, justamente para proteger os tipos que são mais agressivos, que têm maior correlação com causar câncer. Aí a gente fica, por que esses vírus, esses exatos subtipos, eles têm maior chance de causar câncer? Porque eles acabam se integrando dentro da nossa célula, pertinho de alguns genes que são responsáveis por câncer, e é como se eles dessem uma cutucadazinha e dissem assim, olha, aí acorda e leva ao desenvolvimento de câncer. Então, alguns tipos, como por exemplo, a gente tem o 16, o 18, o 52 e o 58 são muito mais prevalentes em relação a câncer para a mulher soropositiva. Então, a gente, inclusive, esses sorotipos, né, eles são diferentes em termos de casualidade, de causar maior agressividade em mulher soropositiva e mulher soronegativa. Tipo, na mulher soronegativa, às vezes é mais prevalente um 33, entendeu? Então, tem algumas características e por isso que é importante a gente realmente ter, dentro desse complexo vacinal, os tipos que são mais agressivos para a gente. Sabendo das dificuldades que a gente encontra para a realização desses exames na rede pública, o que nós, mulheres, devemos fazer para ter acesso a essa vacina e qual é o principal papel do serviço de saúde diante dessa estatística? Eu falo assim, doutora Melissa, em relação principalmente às mulheres vivendo com HIV e AIDS. Isso é muito importante, Pedro, porque às vezes o que acontece é que a própria mulher, né, ela não tem conhecimento dessa vacinação e nem sempre todos os profissionais de saúde que vão atendê-la vão referenciar, né, referendar para o posto de saúde ou para um CRI, né, que é um serviço de imunologia aqui do Ceará, que tem a vacinação para HPV, né? O ideal é que a gente tenha essas vacinas dentro da instituição onde elas são atendidas, né, principalmente nos SAIs, nos serviços de atendimento especializados, para facilitar. Às vezes a gente consegue trazer, como por exemplo no São José, a gente hoje mesmo estava discutindo, né, com a direção a possibilidade da gente trazer mais vacinas para que sejam aplicadas durante a consulta, né? Você vem para a consulta e já aproveita e vacina, porque muitas vezes quando você tem que se deslocar para outros locais, né, como os outros CRIs que são mais distantes, a mulher acaba realmente se perdendo e não indo atrás, deixando para depois, né? Então, eu acho que, principalmente você que faz parte de uma instituição, né, de uma ONG, né, de uma associação que realmente busca a melhoria realmente para as mulheres, eu acho que é importante a gente, primeiro, ter a informação, né? Sem informação, a gente não caminha. Então, é sempre tentar buscar informar, né, como esse podcast, como outras campanhas, para informar as mulheres que elas têm esse direito a essa vacinação, né, e elas têm direito à prevenção também. E outra coisa é pressionar os serviços de saúde, né? Eu acho que, além de primeiro a gente buscar informação, como a gente está fazendo aqui no podcast, mas também através de campanhas, né, de tentar conscientização, né, das mulheres que elas saibam o seu direito. Então, o primeiro passo do cidadão é saber o seu direito. Então, se o seu direito é você ter direito à vacina, é você ter direito a uma promoção de saúde, que é justamente o exame de prevenção, que é super importante, porque a vacinação não exclui. Uma coisa não exclui a outra, né? Porque a vacina, ela previne e ela vai reduzir muito a taxa de câncer, mas ela não vai tratar 100%. Né? Então, a gente pode reduzir, mas ainda existe um risco, até mesmo porque você pode se vacinar depois de já ter sido exposto ao vírus. E aí, aquele vírus, a gente não sabe ao certo quanto tempo entre você se infectar e desenvolver a lesão de câncer, ele vai demorar. Então, o que é importante? A gente fazer a prevenção e também se vacinar. Então, primeiro, a informação. E, em segundo lugar, é muito importante que a gente pressione os órgãos responsáveis pelo fornecimento desses serviços, como o município e o Estado. Então, é importante a gente ter uma articulação com as coordenações para que existam serviços onde a gente possa direcionar especificamente a vacinação
O ideal é trazer a vacina para perto de onde a paciente está sendo atendida, para que ela não perca a oportunidade, não só de HPV, mas as vacinas de hepatite, as vacinas de pneumococo, de meningite. Então, o complexo de vacinas que a gente tem direito também enquanto soro positivo. Além disso, é importante que você tenha uma maior ampliação dos serviços que promovem a prevenção, né? Não só a prevenção da mulher, do câncer de colo uterino, com Papa Nicolau, mas até mesmo expansão para os homens também, né? A gente acaba esquecendo deles, mas hoje já é recomendada a prevenção também anal, do câncer anal, e que a gente não vê serviço público nenhum fazendo atualmente. Então é importante que vocês utilizem a sua força para pressionar as entidades para que elas também disponibilizem esse bom atendimento. E outra coisa é que a gente precisa também conversar com os profissionais de saúde. Os profissionais de saúde precisam lembrar de indicar essas vacinas que são altamente importantes para a proteção das mulheres. Era justamente isso que eu ia comentar agora, doutora Melissa, porque eu tenho 28 anos de tratamento no Hospital São José. E, assim, até hoje, o meu infectologista, ele nunca falou de vacinas comigo, nunca. Então, assim, eu sei de vacinas porque eu estou no movimento social, eu estou trabalhando a questão de mulheres e eu sei das vacinas. Mas eu nunca tomei a vacina de pneumonia, da hepatite, eu sempre faço os exames que são sugeridos, mas que ele nunca, na verdade, ele falou de vacinação. Se eu tomei, se eu não tomei. Algumas vezes eu perguntei a ele quais eram as vacinas que eu precisaria tomar, mas para ele falar, nunca, né? Então, assim, eu que estou dentro do movimento, não tenho essa informação clara. Imagina as pessoas, as mulheres que realmente são de periferia, que não têm informação, que não têm onde buscar essa informação. Então, fica mais difícil ter acesso a essas informações. Uma outra coisa também sobre a questão da ampliação lá para as mulheres de 45 anos, que a senhora também já falou, né, que foi uma medida importante de prevenção. Eu acho que, assim, aproveitando aqui o espaço, doutora Melissa, eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para as mulheres que estão nos ouvindo. Afinal, se vacinar é um pacto coletivo e depende de todos e todas. Eu acho que isso é importante porque, às vezes, o médico tem tantos pacientes para atender e está tendo que lidar com tantas demandas que, às vezes, a vacinação, você lembrou bem, acaba ficando uma coisa secundária, né? Eu vejo que até quem se preocupa muito mais com a vacinação são até os médicos mais jovens ou os residentes, porque eles já vêm com sequenciazinha do que ele tem que perguntar bem estruturado. E, às vezes, no dia a dia, até mesmo quando o paciente acaba ficando mais crônico, quer dizer, já faz tanto tempo que eu conheço, eu vou deixando um pouco para lá algumas coisas, algumas lembranças que ficam subentendidas, né? Mas é importante que a gente tenha dentro do serviço esse reconhecimento, né? Então, talvez a gente precise ter mais campanhas, ter um banner na antessala, talvez, né, umas plaquinhas lá dizendo assim, que vacinas você tem direito, né? Tentar ver se a gente disponibilizando vacinas dentro do hospital é muito mais fácil da gente conseguir realmente que as pessoas se vacinem. Então, como eu falei para você, a informação, ela precisa chegar para o paciente, né? Seja através de uma outra coisa que a gente também pode fazer, é justamente isso, fazer uma lembrança aos profissionais de saúde, tipo dar uma passada e vocês mesmos dizer assim, olha, doutor, passar nos ambulatórios, né, que geralmente não são tantos médicos aqui. Poxa, doutor, você está lembrando das vacinas que são importantes para a sua paciente, soro positiva? Então, vamos fazer uma campanha para isso, para ajudar os profissionais também a lembrarem da importância da vacinação. Isso é uma coisa muito importante que você falou. A expansão, inclusive, agora, né? Muitos, às vezes, não leem uma atualização, não sabem que a gente tem, agora a gente pode vacinar até 45 anos, né? Até mesmo, uma coisa que você lembrou que é importante, aquela mulher que já teve, por exemplo, um HPV, que já fez um tratamento, que já fez uma queimação, existem vários tipos de HPV. Então, mesmo essa mulher que já teve um tratamento, ela precisa tomar a vacina. Por quê? Porque a vacina ela vai proteger de outros tipos, né? Então, são vários tipos que tem dentro realmente da vacina, né? São 9 tipos, mais ou menos,
tem dentro da vacina que a gente toma hoje, que são 3 doses, né? E elas vão proteger muitas vezes de outros sorotipos, né? Que a gente viu que tem uns 60 que causam HPV, alguns benignos, né? A maioria, mas alguns malignos. E assim, muitas vezes você pode ter retirado a lesão benigna, mas você pode estar suscetível, quer dizer, você pode estar vulnerável a uma lesão maligna. Então, por isso que é importante a gente tomar a vacina que protege especificamente desses tipos malignos de HPV, né? Então, assim, a minha mensagem que eu posso deixar é que realmente, assim, acreditem que a vacina é segura, não tenha medo. Às vezes, o que mais leva as pessoas a terem medo da vacinação é o medo de um efeito colateral, né? A maioria das vacinas, o máximo que ela vai causar é uma dorzinha no corpo, uma dorzinha de cabeça, às vezes uma febrezinha baixa, e isso nunca impediu a gente de levar os nossos filhos para vacinar, né? É porque o adulto, ele não se conforma em sentir algum efeitozinho pequeno, né? A maioria das vezes o HPV é realmente bem tranquilo. Mas se você sentir um pouco desse incômodo, isso é uma coisa boa também, quer dizer que você está acordando o seu sistema imunológico e ele está produzindo um monte de anticorpo para reagir contra aquela vacina, contra aquele pedacinho que é desconhecido para ele, mas que vai alertar o meu sistema imunológico para quando eu entrar em contato com aquele vírus na vida real, com relação sexual, eu vou estar protegida. Então, assim, independente da questão de sexualidade, né, é importante que todo mundo realmente conheça o seu direito, porque sexualidade é um direito, né? Seja homossexual, heterossexual, bissexual. Então, assim, a sexualidade da gente é um direito, e para que a gente exerça esse direito com segurança, é importante que a gente se previna também, para evitar realmente um câncer que, infelizmente, mata tantas mulheres ainda hoje. E mata justamente pelo medo, a vergonha de procurar se prevenir, ou procurar fazer um exame de prevenção, ou procurar uma medida de profilaxia, de prevenção, como, por exemplo, a vacinação. Então, a gente tem que perder o medo, né, para ter o direito à nossa liberdade, que é a nossa sexualidade também. Muito bom. Principalmente essa última informação que a senhora trouxe sobre a questão de que mesmo que a mulher tenha tido o HPV, ela pode se vacinar, né? Que isso também é uma dúvida. Eu tinha essa dúvida em relação a isso, mas eu acredito que várias mulheres têm essa dúvida. Primeiro a informação, a gente busca a informação para depois tentar atualizar as meninas do que está acontecendo. Bem, pessoal, chegamos ao final do nosso segundo episódio. Quero agradecer a doutora Melissa, que se dispôs a estar participando e nos trazendo informações importantes para o nosso dia a dia. E agradecer a você, ouvinte, que ficou com a gente até agora, e a todos que participaram e fizeram esse projeto acontecer. Fiquem ligados que na próxima semana, Fabiana Oliveira, ativista do Movimento Nacional das Cidadãs Positivas, irá apresentar o terceiro e último episódio da série Falas Positivas, falando sobre autocuidado.